Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 37. Bons estudos! Oh, hello! Você lembra do nosso último teleencontro, onde a gente aprendeu como se faz o comparativo de igualdade dos adjetivos em inglês? Muito bem. Olha, hoje nós vamos continuar com o mesmo assunto, só que dessa vez nós vamos ver como se faz o comparativo de superioridade dos adjetivos. Na teleaula de hoje você vai aprender o comparativo de superioridade dos adjetivos. Vai conhecer as regras de formação do comparativo de acordo com o número de sílabas dos adjetivos e também como escrever o comparativo em casos especiais. Vai assistir a um concurso de Mr. Universo e na sessão Let's Travel Together vai visitar a cidade de Salem, que ficou famosa por causa de uma caça às bruxas. Excuse me? May I help you? Yes, I'd like to go to a very interesting place in Brazil, but I don't know where to go. Well, maybe you should go to the Pantanal or Fortaleza. Well, The Pantanal is more exciting than Fortaleza, but Fortaleza is more beautiful than the Pantanal. what about the hotels? The hotels in Fortaleza are more comfortable than the hotels in the Pantanal, but the hotels in the Pantanal are cheaper than the hotels in Fortaleza. I don't know. Is it possible to fly to the Pantanal and to Fortaleza at the same time? Well, Você entendeu a conversa que a Beth acabou de ter com o turista americano? Você reparou a maneira como ela comparou o Pantanal à Fortaleza? Bem, foram ressaltados vários aspectos dos dois locais, como preço, conforto, etc. Bem, mas na verdade o que a Beth fez foi usar o grau de superioridade dos adjetivos. Bem, vamos rever a cena para entender melhor essa história. A Beth sugeriu que o cliente visitasse ou Pantanal ou Fortaleza. Como ele ficou em dúvida, ela começou a comparar os dois lugares. the Pantanal is more exciting than Fortaleza, but Fortaleza is more beautiful than the Pantanal. The Pantanal is more exciting than Fortaleza. O Pantanal é mais interessante do que Fortaleza. Você reparou a maneira como a Beth comparou o Pantanal a Fortaleza? Ela pegou o adjetivo que é exciting, colocou a palavra more antes dele e a palavra than depois. The Pantanal is more exciting than Fortaleza. Bem, e essa regra de usar more antes e than depois vale para todos os casos? Não, não vale. Essa regra vale para adjetivos com duas ou mais sílabas. Como, por exemplo, quando a Beth usou o adjetivo comfortable para descrever quais hotéis são mais confortáveis, os do Pantanal ou os de Fortaleza. Vamos rever. The hotels in Fortaleza are more comfortable than the hotels in the Pantanal. Os hotéis de Fortaleza são mais confortáveis do que os hotéis do Pantanal. Como o adjetivo comfortable tem mais de duas sílabas, ele ganhou um more antes e um than depois. Agora, como será que fica o caso dos adjetivos que têm duas sílabas ou menos? Bem, isso a própria Beth já nos mostrou. The hotels in Fortaleza are more comfortable than the hotels in the Pantanal, but the hotels in the Pantanal are cheaper than the hotels in Fortaleza. Você reparou na diferença agora? O adjetivo usado foi cheap, que quer dizer barato. Como ele tem menos de duas sílabas, eu não pude usar o more antes dele. Eu tive que acrescentar, então, ER. Ou seja, o comparativo de cheap é cheaper. E isso foi feito acrescentando um ER no final do adjetivo. Para não esquecer, sempre que um adjetivo tiver uma sílaba, e se a gente quiser formar o seu grau comparativo de superioridade, usamos a terminação ER mais than. Zete, então quer dizer que para cada adjetivo tem uma regra para fazer o comparativo de superioridade? Exatamente, só que não são só essas duas regrinhas que a gente acabou de ver, não. Ai, tem mais. Tem mais duas. Olha só, para os adjetivos com menos de duas sílabas e formados por uma consoante, uma vogal e outra consoante, como big, que quer dizer grande. Big é formado por uma consoante, uma vogal
e outra consoante. A gente deve dobrar a última consoante antes de acrescentar o ER. Bom, se a gente tem que dobrar a última consoante antes de colocar R, a última consoante de big é G. Então, o comparativo de superioridade de big é bigger, com 2 Gs. Isso porque big é um adjetivo com menos de 2 sílabas e formado por uma consoante, mais uma vogal e outra consoante. Bom, Beth, mas você falou que ainda tem mais outra regrinha? Bem, para os adjetivos com 2 sílabas terminados em Y, como easy, por exemplo. Easy que quer dizer fácil. Fácil. A gente então substitui o Y por I. I-E-R. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Para formar o comparativo de superioridade dos adjetivos de 2 sílabas terminados em Y, a gente tira o Y e coloca IR no lugar. Como easy, por exemplo. A gente consegue o comparativo easier tirando o Y e acrescentando IR. Ah, esse é mais fácil. Essas são dessas 4 maneiras que você acabou de ver que a gente faz o comparativo de superioridade dos adjetivos em inglês. Para não ficar nenhuma dúvida, reveja comigo essas regrinhas. Para os adjetivos de uma sílaba, a gente deve acrescentar ER mais than. Como nesse exemplo aí. This hotel is cheaper than the Ritz. A outra regra falava dos adjetivos formados por uma consoante, uma vogal e depois mais uma consoante, lembra? Como big, por exemplo, que é formado por uma consoante, uma vogal e outra consoante. Nesses casos, a gente deve dobrar a última consoante antes de acrescentar a terminação ER. Tem também uma regra para os adjetivos de 2 sílabas terminados em Y, que é o caso de easy, um adjetivo de 2 sílabas terminado em Y. Nesse caso, a gente tira o Y e acrescenta IER. E por fim, vamos ver como funciona o comparativo de superioridade para os adjetivos de 2 ou mais sílabas. Como o adjetivo beautiful, por exemplo. Nesse caso, é só acrescentar more antes do adjetivo e than depois. Se eu disser que Betty é mais bonita do que Alice, então eu digo Betty is more beautiful than Alice. Mr. Universe, 1930. Who will be Mr. Universe 1930? This is Peter. He is 29 years old. And this is Paul. He is 25 years old. Não tem nem o que esperar, né? Pra mim, o mais musculoso é o que vai ganhar, óbvio. Sei não, viu? Olha, nem sempre músculo é força. Pra mim, o magrinho é que tá com tudo. Peter is older than Paul. But Paul is more intelligent than Peter. Sim, mas o concurso é de força ou de inteligência? Eu acho que nesse caso os dois contam. Paul is more handsome than Peter. But Peter is stronger than Paul. Agora sim os caras vão ver quem é o mais forte no cabo de guerra. Quero só ver. Eu continuo apostando no Magrela, rapaz. Eu não.
não. Com certeza vai dar o outro. Ele tem mais músculos. É, mas é velho. É muito mais velho. Você não viu o cara falando ali? Olha. Peter is older than Paul. Além do mais, Paul is more intelligent than Peter. É, e quando o cara é mais inteligente, meu amigo. Olha, entendeu? Inteligência é uma coisa, força é outra coisa. Veremos. Veremos, tá? Veremos. Ah, não te disse que o Peter ia ganhar? Ganhou. And now, Mr. Universe 1913. What? I am stronger than he is. Esses concursos costuma haver muita marmelada, sabe? Muitas vezes a verdade não aparece assim à primeira vista, digamos. E por falar em verdades e mentiras, você já ouviu falar num lugar chamado Salem? É uma cidade que ficou famosa há muito tempo atrás por causa das bruxas. É isso mesmo. Vamos ver como é que aconteceu essa história direito. Let's travel together! A cidade de Salem fica no estado de Massachusetts e ficou conhecida em todo o mundo quando foi cenário de uma grande perseguição às bruxas. Corria o ano de 1692. E tudo começou quando duas moças começaram a ter um estranho comportamento. Uma junta de autoridades locais as examinou e concluiu que estavam sob encantamento. A população local reagiu à notícia e por causa disso, muita gente acabou sendo presa, acusada de bruxaria. 6 meses depois, 90 pessoas já tinham sido enforcadas, 100 aguardavam julgamento e outras 200 estavam sob acusação. A caça às bruxas em Salem parecia não ter fim, até que Cotton Mather começou um movimento contrário, fazendo as pessoas entenderem que elas não poderiam ser guiadas por opiniões que não poderiam ser provadas. Outras vozes se levantaram contra a perseguição, fazendo com que o governador libertasse todos que estavam na prisão, considerando-os inocentes. Em 1711, reparando um erro do passado, o governo indenizou os herdeiros das supostas bruxas por suas perdas. Hoje, Salem é uma cidade comum, que vive das indústrias químicas, elétricas, dos jogos e produtos de couro. Mas as grandes atrações da cidade são os museus e os locais históricos, que atraem milhares de turistas todos os anos. É impressionante essa história, não é mesmo? É incrível como as pessoas fazem coisas terríveis, movidas pelo medo ou por boatos. Bom, mas isso daí é outro assunto. O que eu estou interessado mesmo é na revisão da nossa teleaula de hoje, que vai começar agora. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como é o comparativo de superioridade dos adjetivos. Para os adjetivos de uma sílaba, acrescenta-se ER mais than. Para os adjetivos de duas sílabas terminados em Y, deve-se tirar o Y e acrescentar IR than. Já para os adjetivos formados por uma consoante, uma vogal e outra consoante, como big, por exemplo, a gente deve dobrar a última consoante antes de acrescentar a terminação ER. E por fim, você viu que o comparativo de superioridade para adjetivos com duas ou mais sílabas, a gente escreve a palavra more antes do adjetivo e than depois. Até a próxima então. See you. Bye bye.